Siga seu caminho. Olá, hoje é segunda-feira, dia 8 de abril de 2024 e nós estamos aqui uma vez mais para fazermos os nossos estudos bíblicos. Hoje o nosso último capítulo do livro de Daniel. 3 recadinhos de sempre. O primeiro deles, leia o capítulo, conheça a informação que está no capítulo, depois vem aqui nos canais digitais da igreja, ouça o estudo, aprenda um pouco mais sobre o texto bíblico, compartilhe esse texto com outras pessoas para que elas possam ser edificadas. O segundo recado é que nós sempre dizemos a você que você compre a Bíblia 365, olhe com o Marnone lá, aproveite, compre, para que você possa ter uma leitura sistemática da leitura da Escritura. Ela divide o texto a ser lido em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Se você assim o fizer, você vai ter mais informação sobre o texto bíblico de maneira sistematizada. Isso vai te ajudar muito a compreender a Escritura. E por último, procure aqui na descrição desse áudio os dias que nós temos estudos, para que você possa vir estudar a Bíblia conosco e aprender um pouco mais. Nós vamos ler Daniel 12, de 1 a 4. Siga seu caminho. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muito a justiça serão como as estrelas para todo sempre. Mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Chegamos ao dia do último estudo de Daniel. A partir de manhã o Ricardo vai começar com vocês o Pentateuco, um outro texto, um outro conjunto de textos belíssimo, e hoje nós estamos fechando Daniel. Daniel capítulo 12 é um discurso estranho, mas ele é um discurso estranho para quem? Para o mundo secular em que a existência de Deus é mera conversa, Daniel capítulo 12 é o delírio de um idoso, não muito distante de tudo que foi narrado até aqui. Se Daniel, do capítulo 1 até o capítulo 6, é um livro de narrativas, ele pode ter simplesmente ser visto como uma série de narrativas que são fábulas. Ora, como 3 homens podem ser lançados numa fornalha de fogo e saírem vivos, como que um homem pode ser jogado numa cova dos leões e sair vivo, pode ser simplesmente o terreno da fábula. Mas se de 1 a 6 é o terreno da fábula, de 7 a 12 nós temos o reino do delírio, e aqui especificamente o delírio de um idoso. Não é muito, então é muito fácil ver Daniel dessa forma. E por que é fácil ver dessa forma? Porque uma mente secular simplesmente considera as coisas de Deus coisas completamente sem sentido. E quando eu falo de uma mente secular, eu não estou falando somente da mente daquelas pessoas que não creem em Deus. O Keller vai dizer no seu livro A Era Secular o seguinte: na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algum nas suas decisões e condutas de vida. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, e a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior que a própria felicidade pessoal no presente. Sacrificar a paz e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes se torna algo raro, mesmo entre quem afirma crer em valores absolutos e na eternidade. Mesmo que você não seja uma pessoa secular, a era secular consegue secularizar a fé até ela ser vista como mais uma opção de vida, ao lado do emprego, da diversão, dos hobbies, da política, e não como uma estrutura abrangente que determina todas as escolhas da vida. O que o Keller está dizendo é que, para uma mente secular, seja ela religiosa ou não, textos como o de Daniel de 7 a 11 não representam absolutamente nada. Mas o livro de Daniel não é um discurso estranho para aqueles que creem. Para aqueles que creem em Deus firmemente, o livro de Daniel não é um discurso estranho. E para o recado do capítulo 12 é muito claro. Haverá um tempo de angústia como nunca houve. A perseguição fará parte da vida daqueles que temem a Deus. Olha o versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. É isso que o texto está dizendo. Mas nesse tempo de angústia, quando ele chegar ao fim, vai ser marcado por uma dupla ressurreição. Veja o que está escrito no versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para desprezo eterno. A ideia que está posta aqui é que vai acontecer uma ressurreição de multidões.
A ressurreição dos mortos é chave para a doutrina cristã. Sem a ressurreição de Cristo, não há que se falar em fé cristã, pois a morte teria triunfado e o conceito de vida eterna seria simplesmente um conceito falacioso. Portanto, a ideia de ressurreição é central para aqueles que creem em Deus. Multidões vão ressurgir, está exposto no versículo 2. E a ressurreição também é citada em outras passagens do Velho Testamento, não só aqui em Daniel. Ela também está em Ezequiel 37, ela está no Salmo 16, 9 e 10, no Salmo 73, 23 a 26, em Oséias 6, 2. Mas nenhum desses textos traz com tanta clareza a forma da ressurreição dos mortos como está exposto em Daniel capítulo 12. Agora, nós podemos questionar que tempo é esse? E que tempo é que essas coisas vão acontecer? No Novo Testamento, Paulo recorre à expressão livro da vida para fazer uma referência a Evódica e Sintique, além de Clemente. Então o tempo é o tempo do fim. E para aqueles que estão registrados no livro da vida. Veja o que está exposto no versículo 1. Naquela ocasião, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Nesse tempo de ressurreição dupla, todo aquele que tiver o nome escrito no livro será liberto. João vai associar o livro da vida ao tempo da segunda morte e consumação de todos os... ao tempo de ressurreição da morte e consumação de todos os tempos. Você vai ver isso lá em Apocalipse 23, de 13 a 15. E Jesus menciona em Mateus 25, 31 a 34, 41 e 46 a mesma história. Eu vou ler aqui para você esse texto de Jesus especificamente. Veja o que Jesus diz. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará em seu trono glorioso. Diante dele serão reunidas todas as nações e ele separará as pessoas umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: Vinde, vós que sois abençoados por meu Pai, herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então ele dirá aos que tiverem à esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Estes irão para a punição eterna, mas os justos para a vida eterna. Então, que tempo é esse? É o tempo do fim. Tempo esse narrado por João em Apocalipse, tempo esse narrado por Jesus nos textos que nós acabamos de ler. Aqueles que são sábios vão acreditar na visão e vão ficar firmes diante de Deus. Veja o versículo 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muita justiça serão como as estrelas para todo sempre. Então, Daniel está dizendo que há aqueles que são sábios que vão acreditar na visão. Mas aí, no versículo 4, Deus dá uma ordem que parece estranha a Daniel. Ele diz, mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Feche com um selo. E por que Daniel recebe essa ordem? Se é uma visão, por que ela não vai ser divulgada? Provavelmente porque Deus não está falando aqui no capítulo 12, diferentemente do que vimos entre os capítulos 7 a 11, do contexto histórico que o povo de Israel iria experimentar. Nós fixamos muito nos nossos estudos que de 7 a 11, Deus está falando de um tempo histórico, de uma sucessão de reinos que vieram após o reino da Babilônia. É diferente aqui no capítulo 12. Deus está apontando para um futuro que não está no contexto histórico de Daniel. Pedro vai dizer em 1 Pedro 1, versículo 12, ele vai dizer da seguinte forma, e parece corroborar essa ideia. A eles foi revelado que estavam ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram as coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. O que Pedro está dizendo olha, esse tempo é o tempo pós-Evangelho. Por isso, Daniel, sela o livro, porque esse tempo não é para agora, esse tempo é o tempo pós-Evangelho. Em outras palavras, se por um lado, entre 7 a 11 há uma dimensão histórica do cumprimento da profecia em Daniel, há outro que diz respeito ao futuro, e este não deveria ser anunciado para o povo nesse momento. Mas Daniel vai perguntar no versículo 8, quando isso tudo vai acontecer. Ele diz assim, eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei, meu Senhor, qual será o resultado disso tudo?
E Daniel recebe a resposta: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Siga o seu caminho, Daniel. Por isso, o título do estudo hoje é Siga o seu caminho. Quantos de nós não fazemos a mesma pergunta que Daniel faz de maneira recorrente? Quando será o tempo, Deus? Quando será o tempo? Quando será o tempo que toda a opressão? Quando será o tempo que o Senhor vai voltar? As pessoas ficam datando a volta de Jesus. As pessoas ficam tentando dizer que o evento A, B ou C é um evento que mostra claramente que o tempo de Jesus já está muito próximo. Nós não duvidamos que o tempo está próximo, mas ao mesmo tempo nós não sabemos qual é o tempo. E a instrução da Escritura está clara em Daniel, para que nós possamos não ficar preocupados com o tempo, mas seguirmos o nosso caminho. Seguirmos o nosso caminho em obediência, em temor a Deus. Eu espero que você tenha gostado dos estudos de Daniel, gostado dos estudos de Ezequiel. A mim, eles edificaram muito. Eu cresci muito lendo Ezequiel, cresci muito lendo Daniel, assim como eu cresci lendo cada um desses estudos. E eu espero que isso tenha acontecido também com a sua vida. Deus te abençoe. Amanhã o Ricardo estará com vocês lendo o livro de Gênesis. Fiquem com Deus.